No coração do Apocalipse, entre trovões e selos quebrados, ergue-se uma visão que atravessa séculos como um presságio inevitável: o Cavaleiro Pálido, a quarta sombra entre os cavaleiros do fim. Ele não avança sozinho, carrega consigo o hálito gélido da morte. Atrás dele, como uma sombra mais escura que a noite, o próprio inferno o segue. Não há cor em seu semblante. Seu cavalo não é branco como a vitória, nem vermelho como o sangue, nem negro como a fome. Ele é pálido, cor de cadáver, tonalidade da carne sem vida, reflexo da decomposição que não perdoa reis nem escravos, pobres nem poderosos. O pálido não é apenas uma cor, é um silêncio, é o vazio que resta quando o sopro divino é retirado. O Apocalipse descreve que a este cavaleiro foi dado poder sobre a quarta parte da terra, poder para matar com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. É como se os flagelos que antes vinham isolados se reunissem nele, como uma síntese do juízo, como o sopro final que atravessa os séculos. Ele não é apenas a morte natural, que vem com o tempo e a fragilidade do corpo. Ele é a morte que se torna instrumento da ira divina, a morte que caminha em aliança com o juízo. Assim, o Cavaleiro Pálido não representa apenas o fim de cada homem, mas o fim coletivo, a visitação de Deus sobre povos inteiros. Ele é a lembrança de que o mundo, tão orgulhoso de sua força, pode ser silenciado em um único instante. Sua montaria não relincha, ela rasteja como um presságio, avançando sem pressa, pois sabe que ninguém pode escapar de sua sombra. E atrás dele, o inferno, não como figura distante, mas como companheiro inseparável. A morte ceifa, o inferno recolhe. A morte toca o corpo, o inferno abraça a alma. O quarto selo revela que o juízo de Deus não é apenas físico, mas eterno. Aquele que cai diante do Cavaleiro Pálido não desce apenas ao pó da terra, mas corre o risco de ser lançado ao abismo de fogo que aguarda. O quarto cavaleiro não traz apenas a destruição, ele expõe a verdade, que a vida humana é breve como um sopro, e que o destino não se define apenas no último suspiro, mas naquilo que cada homem escolhe servir, enquanto o sangue ainda pulsa em suas veias. O Apocalipse o coloca diante de nós não como metáfora distante, mas como alerta. A sombra da morte caminha, e o inferno acompanha seus passos. Entre os quatro cavaleiros do Apocalipse, cada um carrega uma face da ira divina. O primeiro surge com arco e coroa, sinal de conquista e domínio. O segundo empunha a espada, trazendo guerra e sangue. O terceiro pesa a balança, anunciando a fome e a escassez. Mas o quarto, o Cavaleiro Pálido, não precisa de coroa, nem de espada, nem de balança. Sua própria presença já é sentença. Ele é a soma das calamidades, a convergência de todas as dores. Onde os três primeiros abrem brechas, ele atravessa com poder absoluto. A teologia bíblica vê nele não apenas a morte comum, que acompanha toda a criação, desde a queda de Adão, mas a morte como agente de juízo. Pois se o primeiro cavaleiro impõe domínio e o segundo ceifa com guerras, e o terceiro mata pela fome, o quarto sela o destino com espada, peste, fome e feras, um quarteto de flagelos, que ecoa os profetas antigos. Jeremias falou de espada, fome e peste como instrumentos do juízo de Deus. E aqui, no Apocalipse, todos eles se unem sob a sombra do Cavaleiro da Morte. O simbolismo é profundo. A morte sempre existiu, mas no Apocalipse ela assume forma, rosto e montaria. Deixa de ser apenas consequência natural e se torna exército do juízo divino. Não é apenas o limite da vida humana, mas a sentença final sobre uma geração que rejeita o Criador. Ela se ergue como lembrança de que a queda do Éden não foi esquecida, e que o pó ao qual o homem retorna continua ecoando o decreto de Gênesis, porque do pó foste formado, e ao pó tornarás. O Cavaleiro Pálido, no entanto, não cavalga sozinho.
Ele se relaciona com os outros três como coroamento de sua obra. A conquista do primeiro gera guerras. As guerras do segundo geram fome. A fome do terceiro gera morte. E no fim, o quarto cavaleiro recolhe os frutos de todos: corpos caídos, civilizações desmoronadas, nações quebradas. Ele é a consumação da queda humana, a consequência inevitável de uma humanidade que escolheu trilhar o caminho da violência e da idolatria. Mas seu papel não é apenas físico. Atrás dele vem o inferno, revelando que a morte não é fim em si mesma, mas passagem. O cavaleiro ceifa, mas o inferno recolhe. A morte arranca o corpo, mas o inferno eterniza a perda da alma. Assim, o quarto cavaleiro é a ponte entre o visível e o invisível, entre o que se desfaz diante dos olhos e o que se ergue no eterno. Ele mostra que o juízo não é apenas temporal, mas eterno, não apenas contra carne e sangue, mas contra a própria alma. Na tradição cristã, o cavaleiro pálido é temido porque expõe o engano do homem. Acreditamos que temos controle sobre a vida, que erguemos impérios indestrutíveis, que o progresso pode blindar contra o fim. Mas diante dele, tudo se cala. Reis e escravos, ricos e pobres, livres e cativos, todos se tornam pó sob o seu olhar. Ele nivela o mundo, lembrando que nada é eterno fora de Deus. E por trás dessa visão há uma revelação sombria. O cavaleiro pálido não é apenas inimigo da vida, mas servo do trono. Seu poder não é autônomo, mas lhe é dado. Ele cavalga porque o cordeiro abre o selo. Ele avança porque o juízo envia. Ele não é soberano, é instrumento. E assim, até a morte, que parece ser o último inimigo, é subordinada ao propósito divino. O cavaleiro pálido, em sua marcha silenciosa, não é apenas a morte que conhecemos, mas a personificação do último inimigo anunciado pela Escritura. O apóstolo Paulo declara que o último inimigo a ser destruído é a morte. Essa palavra revela que a morte, embora seja juízo, também é limite. Ela reina, mas não eternamente. Ela assombra, mas não triunfa. Seu cavalo pálido pode galopar pelo mundo, mas sua corrida tem hora marcada. No Apocalipse, a cena é ainda mais sombria. A morte cavalga, e o inferno segue após ela. Essa imagem expõe que sua tarefa não termina no sepulcro. Ele arrasta as almas não redimidas para além da cova, para o destino eterno da perdição. Assim, sua presença é bifurcada. Para uns, é apenas o repouso da carne. Para outros, é a abertura da porta do abismo. Nesse contraste, a morte se torna divisor da humanidade, a lâmina invisível que separa os que pertencem ao Cordeiro dos que rejeitaram sua voz. O clímax teológico está no paradoxo. A morte é juízo, mas também é serva da redenção. Ela abre feridas, mas também sela destinos. Para os ímpios, ela é a sombra que os empurra ao inferno. Para os santos, ela é a passagem dolorosa que os conduz à glória. Seu poder é terrível, mas não absoluto, pois a mesma Bíblia que o apresenta como cavaleiro do Apocalipse, também o anuncia como inimigo derrotado pelo Cordeiro. O cavaleiro pálido, então, revela a tensão entre o agora e o eterno. Enquanto cavalga, parece triunfar, ceifando milhões, mas sua própria figura já anuncia que o fim dele está decretado, pois aquele que abriu o selo é o mesmo que, mais adiante, jogará a morte e o inferno no lago de fogo. O instrumento se tornará vítima, o servo do juízo se tornará alvo do juízo final. A reflexão que emerge é sombria. A humanidade inteira vive sob a sombra do cavaleiro pálido. Seus passos são inevitáveis, sua aproximação é silenciosa. Não há muralha, riqueza ou poder que possa detê-lo, mas sua presença é mais do que um lembrete da fragilidade humana. É um teste espiritual, porque cada encontro com a morte revela a quem pertencemos. Os que carregam o selo do Cordeiro encontrarão descanso eterno, enquanto os que rejeitaram a graça caminharão para a segunda morte,
a separação absoluta do Criador. Assim, o cavaleiro pálido não é apenas símbolo da morte física, mas do destino eterno. Ele carrega nas rédeas não apenas o fim da carne, mas a revelação do coração. Ele é o véu que separa tempo e eternidade, carne e espírito, vida passageira e destino imutável. Seu cavalo pálido cavalga pelo mundo para lembrar que o juízo é real, que o fim é inevitável, e que cada homem caminha, consciente ou não, ao encontro do último inimigo. E, ainda que o Cordeiro tenha garantido a vitória final, a Bíblia não esconde a escuridão do caminho. A vida é breve, o sopro se desfaz, e o cavaleiro se aproxima. A pergunta que permanece é: quando a sombra dele cair sobre ti, serás recolhido pelo Cordeiro ou arrastado pelo inferno? Pois a morte nivela todos, mas o destino após ela é a sentença eterna. O cavaleiro pálido é, portanto, mais que metáfora. Ele é o espelho do destino humano, inevitável, implacável, e ainda assim subordinado ao trono. Sua cavalgada nos lembra que nada é nosso, que tudo é pó, e que só em Cristo a morte perde seu aguilhão. Até que o último selo se cumpra, sua sombra cavalgará sobre o mundo, lembrando que o juízo já começou, e que a eternidade aguarda.